Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Salmos 35, capítulo. O título é Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e súplica para que Deus os julgue. Antes de eu começar, irmãos, vou fazer uma rápida oração aqui, agradecendo o Senhor. Senhor, te agradeço por este momento na tua presença. A tua palavra falou no meu coração e eu te peço que ela produza frutos na minha vida. Ajuda-me a praticar o que aprendi e andar cada dia mais perto de ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Hoje vamos fazer versículo 27 e 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do servo seja engrandecido. E o 28 e assim a minha língua falará a tua justiça e do teu louvor todos os dias. Amém, irmãos? Davi pede o castigo dos ímpios, né? E descrição da miséria destes. E suplica para que Deus os julgue, né? Então esse versículo, Davi declara que todos aqueles que apoiam sua causa, ou seja, que reconhece, irmãos, com justiça e inocência, deve se alegrar e louvar a Deus, né? Deus defende aqueles que são justos diante dele, né? E o Senhor se agrada em fazer o que o servo prospere, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, emocionalmente e com vitória, né? Então Deus, irmãos, Ele defende aqueles que é justo, né? Que nem Davi era um homem justo, né? Diante do Senhor, ele tinha temor no Senhor, vivia em oração, né? Falando com o Senhor, né? Fazendo seus louvores para o Senhor. Então Davi era um homem, como fala a Bíblia, segundo o coração do Senhor, né? E Deus tinha muito amor pelo Davi, né? Um carinho, né? Especial por Davi. Então Davi, por mais que ele tenha errado, Deus estava sempre ali, né? Com ele, né? Porque o que ele fazia, ele sabia reconhecer os seus erros, e quando ele cometia alguma coisa que não agradava ao Senhor, ele fazia os seus louvores, suplicava e se rendia diante do Senhor, né, irmãos? E o Senhor perdoou Davi, por mais que o pecado dele foi terrível, mas o Senhor perdoou ele, né? Porque ele era muito temente ao Senhor. Esse é o versículo 27. E o 28, quando você está sendo atacado, acusado, né, injustiçado, Deus vê seu coração e tem prazer em te levantar, te honrar, né? E te justificar. A prosperidade aqui é Deus, né? Trazendo respostas, livramentos e honra e restauração, né? Então Deus, o que Ele vê primeiro na gente, irmãos, é o coração. O Senhor anda no nosso coração, Ele esquadrilha o coração. Então Ele vê o que é bom, o que é ruim, né? Então Ele tem prazer em levantar a gente, né? Então aqueles que é justo, Deus está sempre na presença daquele que é justo e está sempre tentando de algum modo ajudar, né? Trazendo justiça, trazendo honra, trazendo prosperidade, né? Trazendo respostas, livramentos, né? E Deus está sempre trazendo também honra e restauração. Então Deus está sempre ali protegendo o justo, ajudando, livrando e honrando, né, irmãos? Então Deus está sempre na presença do justo. Amém, irmãos? E depois dessa vitória e da defesa divina, Davi promete testemunhar da justiça de Deus continuamente, né? A gente vê quantos louvores que ele fez por Senhor, né, na Bíblia. Todos eles para o Senhor, todos eles glorificando o Senhor,
todos eles exaltando o Senhor. Então isso agradava muito ao Senhor, né? E o Senhor estava sempre na presença de Davi, sempre, toda a vida de Davi, Deus esteve na presença dele, ajudando ele, né? Protegendo ele, né? E a gente vê, quando lê a Bíblia, que foi só vitória que Davi teve, né? Na presença do Senhor. Ele fala, minha boca vai glorificar o Senhor. Vou falar da sua fidelidade sem parar. Olha que maravilha, porque Deus estava sempre ajudando ele, né? Sempre protegendo, né? Então ele vai falar da fidelidade do Senhor. Quando Deus age na nossa vida, né? Quando ele age na nossa vida, ele vai estar sempre na nossa presença, sempre nos ajudando, né? E dele vai sair o quê? Vai sair sua boca, será um testemunho, né? Da boca de Davi vai ser um testemunho vivo de louvor. Aqui não é só cantar, é reconhecer, né? Reconhecimento publicamente, porque ele fazia os seus louvores publicamente, né? Para o Senhor, exaltando o Senhor, que Deus é justo, fiel e não abandona quem confia nele, né? Então Deus está sempre ajudando, protegendo. Então ele está sempre fiel àqueles que estão sempre na sua presença. E como Davi estava sempre na sua presença, né? Cantando os seus louvores, né? E honrando o Senhor, né? E Davi, naquela época, era um testemunho vivo de louvor, né? Na sua boca. Porque ele honrava o Senhor publicamente, né? Ele reconhecia o que Deus fazia por ele, né? E é assim, irmãos, Deus luta por você, Deus tem prazer em te ver prosperar e vencer sua vitória, sempre. Será tão clara que sua boca será cheia de louvores. Olha o que Davi fala, quem torce pela sua justiça, verá Deus te honrar, né? Porque quem está na presença do Senhor e quem clama ao Senhor, Deus quer ver essa pessoa o quê? Vencendo na vida, né? Prosperando, tendo vitória, né? Então Deus está com aqueles que é justo. Então Deus fica feliz, né? De ver aquelas pessoas que é justa prosperando, né? Porque ele sabe que vai estar sempre na presença dele. Então ele se agrada em ver os seus filhos prosperando, né? Aqueles que estão sempre na sua presença, né? E fazendo seus louvores, fazendo suas orações, né? E sempre com o Senhor, né? Nós nunca podemos deixar de fazer uma oração, né? Pedindo e agradecendo, sempre, porque Deus está sempre nos escutando. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje desses 2 versículos de Davi, de livramentos, de reconhecimentos, né? De justiça, né? Que Deus é justiça, né? Então Deus na vida de Davi foi maravilhoso, como ele é na nossa vida, na minha, na sua vida, Deus é maravilhoso. Quando a gente precisa de alguma coisa, é só a gente clamar ao Senhor, dobrar o seu joelho, fazer a sua oração, clamar ao Senhor que Ele está sempre nos ajudando, nos socorrendo. É o único Deus vivo que nós podemos confiar, né? Não tem nenhum outro, é só Ele mesmo. E que eu confio, e sei que você também confia, né, irmãos? Então, vamos viver na presença dEle, e Ele vai estar sempre nos direcionando, nos ajudando e nos protegendo. E nos prosperando materialmente e espiritualmente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha um dia abençoado, né? Hoje é feriado, né? Um dia abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te proteja. Deus abençoe. Amém?